diversificado, houve uma troca de farpas pública por causa da questão das tarifas. A repórter Maju Arruda Leite, ao vivo aqui no Jornal Gente, com mais detalhes sobre essa história. Bom dia, Maju. Tudo bom, Thaís? Um bom dia a você, bom dia a todos. O motivo principal desse desentendimento entre Eduardo Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas foi a reunião que aconteceu ontem no Palácio dos Bandeirantes, uma reunião com empresários do estado aqui de São Paulo para discutir medidas em relação à tarifa anunciada pela gestão de Donald Trump. Eduardo Bolsonaro, na semana passada, havia dito que essa reunião seria um desrespeito com ele, que está nos Estados Unidos e procura dialogar com o governo americano uma solução para esse impasse. O que disse ontem Eduardo Bolsonaro nas redes sociais? Acusou o governador de São Paulo de subserviência servil às elites. Mas ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista ao site Poder 360, disse que conversou com os dois, abre aspas, e colocou uma pedra em cima do assunto. Não podemos nos dividir. Então, ainda de acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo tem a obrigação de defender o próprio estado. Ainda de acordo com o governador Tarcísio de Freitas, nessa reunião que aconteceu ontem, foi uma reunião a portas fechadas, uma reunião que durou cerca de 1h30 e teve a presença de 18 empresários de diferentes setores aqui do estado de São Paulo: café, papel e celulose, energia, aviação, transporte de cargas, e também teve a presença de 3 autoridades da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Entre eles, o Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios e, por enquanto, é a autoridade máxima da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, e a Natália Arenas, que é chefe adjunta da seção política e econômica, e também o cônsul-geral Benjamin Olauer. Então, de acordo com integrantes, com participantes dessa reunião, o tom do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi no sentido de não rivalizar com o governo federal, que pretende ali entrar em um acordo para fazer essa negociação em conjunto, mas a ideia do governador é sim procurar estados americanos e também procurar senadores para que essa negociação seja feita. Um ponto importante também, de acordo com os empresários que estavam nessa reunião, foram expostos. Eles expuseram as principais preocupações, aflições, as mais imediatas às autoridades americanas, e foi feito um pedido para que as autoridades da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para que esses pedidos fossem direcionados ao Departamento de Estado e Comércio dos Estados Unidos. Então, a gente segue acompanhando todos esses impactos e os reflexos dessa tarifa, especialmente aqui no estado de São Paulo, e com o governador Tarcísio também querendo participar dessas negociações. Volto com vocês. É isso aí. Maju Arruda Leite, o que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, está fazendo é, de alguma forma, atender o prejuízo que pode cair sobre o estado de São Paulo, né? A partir do momento que ele não vê outras ações que estão sendo desempenhadas. O deputado Eduardo Bolsonaro, Cláudio, Thaís, não sei se vocês enxergam também da mesma forma, ele parece que cometeu aí um ato de desespero, né, fora do Brasil, e colocou o futuro político dele, colocou até uma ala mais à direita da corrente política brasileira, um pouco incomodada com esse comportamento de trazer um ataque público a um aliado de primeira hora, que sempre foi o governador de São Paulo, né? Com um ataque direto pela internet. O presidente Jair Bolsonaro disse que entrou em campo para tentar botar um pouco de água nessa fervura, mas, de qualquer forma, algumas rusgas ficaram aí pelo meio do caminho. Ele está longe do Brasil, já disse em entrevistas aí para outros veículos de comunicação que está pensando em abandonar o mandato, seguir com a vida lá nos Estados Unidos, o que, somando tudo isso, colocando na balança, a gente pode ter esse tipo de interpretação. Mas é claro que trouxe algum tipo de ruído para essa ala política que começou a construir um caminho de oposição para o enfrentamento no ano que vem. Quem vai ser o candidato não se sabe, mas há essa turbulência agora no meio do caminho para ser enfrentada e superada, viu, Cláudio Humberto?
Pois é, aparentemente o deputado Eduardo Bolsonaro tenta, de alguma maneira, reverter essa questão do tarifaço. Acho que a iniciativa do governador esvaziaria, na concepção do deputado, esvaziaria esse esforço ali para tentar, de alguma maneira, fazer com que o presidente Trump amplie esse prazo de vigorar a partir do dia 1º, enfim, consiga aqueles prazos que os produtores brasileiros estão buscando. Na verdade, o que a gente percebe é que tanto o ex-presidente quanto o filho deputado, eles adoraram essa história de ser atribuída a ele, a família Bolsonaro, de uma maneira geral, essa decisão do presidente Donald Trump. Como a gente sabe que eles não têm essa bola toda, né? E governantes, sobretudo governos de países importantes como os Estados Unidos, não tomam decisões com base em critérios desse tipo, né? Para ajudar um aliado ocasional, alguém que o presidente gosta, e vou lá prejudicar um país inteiro em razão disso, né? Foi citado o caso, eu tenho a impressão que ali o presidente Donald Trump meio que cumpriu a tabela, cumpriu o compromisso de defender o Bolsonaro, etc. e tal, de pressionar pela sua não condenação, alguma coisa nesse sentido, mas o que provocou tudo isso foi o comportamento do presidente Lula. É preciso nunca esquecermos disso. O que levou o presidente americano a adotar as medidas que adotou foram as hostilidades do presidente brasileiro contra o presidente americano. Como eu lembrei aqui ontem e também hoje, o presidente brasileiro chegou a chamar o Trump de nazista. O cara é o presidente da maior democracia do mundo, a maior e a mais consolidada democracia do mundo. É um sujeito que coloca entre as suas prioridades o combate a regimes como o brasileiro, que desdenha da liberdade de expressão, ou conspira contra a liberdade de expressão. E portanto, chamar o camarada nazista pegou pesado o presidente do Brasil, que fez outras presepadas também, né? Fez outras acusações antes, durante a eleição, a campanha eleitoral, a eleição e depois da eleição do presidente Donald Trump. O presidente Lula é muito esperto, é um animal político muito sabido, né? Ele sabe muito bem que presidentes em situação em que ele se encontra, né, de rejeição do seu próprio povo, de rejeição do eleitorado, com a reprovação aumentando a cada mês, ele recorre a um inimigo externo. Foi assim na Argentina, lá da guerra que acabou na Guerra das Malvinas, foi assim, tem sido assim, por exemplo, frequentemente na Venezuela, em tantos outros países autoritários. Em países democráticos não se vê isso com muita frequência não, né? Mas o Brasil está aí para desmoralizar até isso. E nesse caso, Cláudio, o presidente caiu no colo do presidente Lula com a carta de Donald Trump, primeiro taxando fortemente as exportações brasileiras e depois atribuindo tudo isso à vontade de defender Jair Bolsonaro. Olha, é incrível que, por exemplo, nessa pesquisa que eu trouxe agora há pouquinho, a Genial Quest, a popularidade de Lula aumentou um pouco, mas aumentou consideravelmente no Sudeste e entre o eleitor mais escolarizado, que era, na pesquisa anterior, aquele eleitor que mais rejeitava Lula. A popularidade dele, nos seus núcleos eleitorais, seguiu igual. Agora, houve esse aumento. Tem uma turbulência também no mundo político que pode prejudicar a negociação Brasil-Estados Unidos. Aliás, sobre isso, eu vou chamar agora e já dar as boas-vindas e o meu bom dia ao professor Paulo Rabelo de Castro, economista, nosso colunista aqui no Jornal Gente, que